Hoje vamos conhecer o castelo mais bizarro do mundo, localizado em Roma, pertinho do Vaticano. Ele já foi muitas coisas e vamos explorar ele de cima a baixo. Senhoras e senhores, com vocês, o Castelo de Sant'Angelo. O impressionante e bizarro Castelo de Sant'Angelo é o único castelo de Roma que resistiu à história de um império e sobreviveu por quase 2000 anos. Ele aguentou firme e forte e bravamente ao tempo, do contrário dos outros que foram reduzidos a ruínas. Mas olha isso também, o bichão é bruto. Ao longo dos séculos, o Castelo de Sant'Angelo sofreu inúmeras transformações, tanto na sua arquitetura como na sua estrutura, servindo para diferentes usos. Ele foi construído em 123 d.C. Esse lugar era o mausoléu do imperador Adriano. Adriano morreu em 138, antes que a construção do mausoléu terminasse. Um ano depois, Antônio Pio dedicou o túmulo ao imperador e transferiu os restos de Adriano e sua esposa para esse formidável monumento. Enquanto os egípcios faziam grandes pirâmides para serem enterrados, Adriano resolveu construir um gigante mausoléu para enterrar a si mesmo e a sua família. Em 403, ele perdeu sua função original para se tornar um posto avançado para defender Roma, transformando-se em um castelo junto à muralha aureliana. Para proteger o imperador Aurélio e sua cidade de Roma. No início do século IX, ele virou uma prisão estadual, trancando quem aprontasse por aqui, escravos, rebeldes e criminosos. Gente, o castelo é bruto. E aqui embaixo foi esculpido na rocha. E é aqui que começa a nossa visita num percurso de 2 horas. Aliás, quando o castelo virou prisão, muitos papas ficaram presos aqui. Teve um período que era bem intenso, que tinha briga de papa, papa assassinando papa, papa dando golpe em papa, era uma bagunça. Essa pequena entrada subterrânea já dificultava a entrada de inimigos, porque era muito fácil encurralar eles aqui. Olha isso, gente. O castelo está dividido em 7 níveis, com muitos segredos e muita história. E sobe, gente. Sobe. Esse castelo foi feito para matar os inimigos de cansaço. Ninguém conseguia subir aqui sem morrer. Aliás, você que gosta de curiosidades, eu fiz um episódio com as curiosidades mais bizarras aqui de Roma e eu vou deixar o link no final do programa, fechou? Chegamos. Olha o Sant'Angelo ali, ó. Aí sim, hein? No ano de 590, uma grande epidemia, uma peste, devastou Roma. E o Papa Gregório I teve uma visão. Ele viu o arcanjo São Miguel no topo do castelo, anunciando o fim da epidemia. Pro Sant'Angelo é fácil, né? Que ele tem asa, ele vem por fora voando. Pra gente... Como uma lembrança da aparição, o edifício foi coroado pela estátua de um anjo. Uma não, muitas estátuas. No total, ao longo do tempo, foram 6 estátuas do arcanjo Miguel, decorando o topo da fortaleza. Mas por que tantos? Pequenos acidentes. A primeira estátua foi feita de madeira e durou pouco. A chuva e o vento acabaram com ela rapidinho. Já a segunda estátua foi feita de pedra, mais resistente, mas foi destruída durante a revolta de 1378. A terceira estátua foi feita de mármore, com asas de bronze, mas ela literalmente voou. Sim,
Em uma tempestade de vento, ela saiu voando e na sua queda, a pobrezinha não resistiu. A quarta estátua foi feita de bronze, mas teve um final triste também. Ela foi derretida para virar bala de canhão, para defender Roma dos seus invasores. A quinta versão do anjo foi criada em 1536 pelo aprendiz de Michelangelo, Raffaello, e permaneceu no cume até 1753, quando foi substituída pela estátua número 6, de bronze, que é essa, a atual, que segue firme e forte. Ainda bem, né? E aqui do alto do castelo, uma vista muito privilegiada de toda a região aqui do Vaticano. A planta circular e o seu desenho renascentista influenciaram outros castelos, até em outros lugares, como em Portugal e até outro no Brasil. E aqui em cima um cafezinho medieval para recuperar suas forças depois de subir. Scusi, grazie. Muito bonitinho, gente, aqui, muito legal. Em 277 foi construído um corredor secreto fortificado, subterrâneo de 800 metros, que ligava o castelo com a cidade do Vaticano, para que o Papa pudesse escapar caso estivesse em perigo. E isso aconteceu em 1527, e o Papa Clemente VII utilizou a fortaleza como refúgio. Aqui uma parte renascentista, gente, ó. Muito bonito. Nessa época foram construídos salões nobres para abrigar o Papa. E aqui ao fundo umas árvores incríveis, gente. Nunca vi essa árvore. E a gente sobe mais. E onde está Adriano, dono da tumba? Mesmo ele fazendo essa tumba tão fortificada, com a invasão de Roma, saqueadores invadiram tudo e jogaram as cinzas funerárias fora e fugiram com as valiosas urnas. Ou seja, nós podemos estar pisando nas cinzas do Adriano em qualquer lugar aqui. Que mancada! Gente, olha essa sala, que coisa incrível. Olha o tamanho da lareira, gente. Muito incrível. Mais tarde, no século XIV, o castelo virou propriedade de famílias nobres. E agora sim, gente, na sala do tesouro. E a gente não para de subir. E no século XIX ele virou prisão novamente, até 1906, quando acabou se tornando um museu. Chegamos no topo, pelo que parece. Uau! Olha o visual. Aí em cima, Santo Ângelo. E aqui na frente, Vaticano, a Basílica de São Pedro. Uma vista espetacular. E olha essa sala
Que coisa mais linda! Assim, cada canto uma surpresa, gente. Sala até bonitinha, mas depois ver aquela, ficou uma porcaria, né? Nossa, a pomba cagou aqui. Eita, quase foi em mim. É uns pombão gigante, velho. Dá umas bombardeio pesado. Chegou uma hora que Roma estava em decadência e os bárbaros aproveitaram esse momento para invadir isso aqui. Tentar se proteger dos bárbaros invasores, Roma tentou de tudo, se defender até com catapulta, mas não adiantou. Os bárbaros conseguiram invadir isso aqui e foi um caos. Os romanos tiveram que fugir. Para visitar o castelo, você pode comprar o seu ticket online por 12 euros, que vai dar uns 60, 70 reais, ou até solicitar um guia privado, mas aí é bem mais caro, tá? O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9 às 19h30, mas dá uma conferida antes se nada mudou. Gente, foi um dia incrível aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Então deixa o seu like, o seu comentário, e tem muito mais coisa no canal aqui de Roma. Fechou? A gente se vê semana que vem com muito mais. Até lá!